Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro, e você vê agora imagens ao vivo de Lusiânia. Vamos aos principais destaques do Jornal Anhanguera, primeira edição. Suspeita de casos de sarampo em cidades do entorno. Ainda não há confirmação da doença, mas tem morador preocupado. Em todo o estado já são quase 130 notificações. O que fazer quando você recebe pela internet conteúdos impróprios envolvendo crianças ou cenas de crimes? Sobre esse assunto eu converso ao vivo com uma especialista em direito e processo penal. Você pode mandar as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp 984424000. Teve chuva forte em algumas regiões do estado. Você vai ver como fica o tempo hoje aqui no entorno com a Camila Castro. Muita gente já está comprando presente do Dia das Crianças, o comércio está movimentado e a gente também tira suas dúvidas sobre os direitos do consumidor. Você também pode mandar a sua participação para o nosso WhatsApp. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Compartilhar vídeos e fotos pelas redes sociais é algo comum hoje em dia, mas e quando você se depara com um conteúdo impróprio, seja envolvendo crianças ou até mesmo cenas fortes de crimes? O que fazer? Muita gente acha que o certo é compartilhar até que alguém tome uma atitude. Será que isso está certo? É o que a gente te mostra agora na reportagem de Ana Caroline Mota e Francisco Oliveira. Essa cena já é bem comum. Hoje em dia, ninguém se imagina sem um celular. É com ele que muitas pessoas fazem contato com parentes e amigos e compartilham fotos e vídeos. E quando você é surpreendido com mensagens nada agradáveis? O Ítalo Adriel passou por isso. O conteúdo era pornografia infantil. Tava no grupo, aí o pessoal mandou um vídeo de uma mulher com cena de pornografia com a criança. Aí eu fiquei muito assustado, já apaguei. Sempre manda essas coisas indesejadas assim nos grupos. Muitas pessoas ainda deixam conteúdos como esses armazenados nos aparelhos, o que pode ser perigoso. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, filmar ou produzir por qualquer meio cena de pornografia envolvendo criança ou adolescente é crime, com pena de 4 a 8 anos de prisão e multa. E tem mais, quem armazena esse tipo de conteúdo no celular também está sujeito à pena. Então, muitas vezes, as pessoas que recebem vídeos e não apagam, ou não deletam, ou não denunciam, e mantêm aquele vídeo consigo no seu celular ou no seu computador, elas estão cometendo crime, sim, por armazenar vídeos que contêm material pornográfico de crianças e adolescentes. A orientação nesses casos é fazer o mesmo que o Ítalo, apagar imediatamente, procurar a polícia e fazer uma denúncia. Quem for vítima, né, quem tenha, qualquer criança ou adolescente que tenha um vídeo seu circulando na internet, que venha acompanhar seu responsável para fazer o registro da ocorrência, nós temos total condições de chegar a essa pessoa que está transmitindo ou compartilhando indevidamente esse material ilícito, né? Outra orientação é monitorar o que é compartilhado em grupos das redes sociais que você participa. A Thelma sempre se mantém atenta ao que recebe e distribui. Eu procuro não abrir esses vídeos quando a gente tem assim a noção de que é um vídeo de coisas indesejáveis, né? Por exemplo, nudes, né? E se o assunto é criança e adolescente, todo cuidado com as redes sociais vale a pena. Pais e responsáveis tenham conhecimento do que adolescentes e crianças andam fazendo na internet, né? Hoje, desde cedo, as crianças têm acesso a celular, a computadores, que têm acesso à internet e aí conversam às vezes com terceiros, né? Então é sim recomendável que pais responsáveis tenham conhecimento do que o seu filho faz na internet, né? Justamente para evitar que ele seja vítima desse tipo de crime. E para continuar falando sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Carla Queiroz, professora de Direito Penal e advogada criminalista. Carla, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Boa tarde. Carla, hoje o crime praticado na internet, como a gente viu ali, que é esse compartilhamento de imagens de pedofilia infantil, ele equivale ao crime cometido fora das redes também? Existe alguma diferença? Não. Os crimes virtuais, né, ou crimes cibernéticos, eles foram criados em 2012 por causa da atriz Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737, né, tem até esse nome, Lei Carolina Dickmann.
porque invadiram o computador dela e pegaram fotografias dela. Então essa lei ela veio e falou sobre os crimes virtuais e inseriu dentro do Código Penal o artigo 154, colocando como crimes roubar senhas, invadir dispositivos eletrônicos, computadores, pegar informações de cartão de crédito, obter fotos, informações sigilosas de outras pessoas. Mas a questão da pedofilia, não é? A divulgação de fotografias de menores ou até mesmo de cenas de sexo ou nudez, isso já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241, onde a pena é de 3 anos a 6 anos, sempre esteve punido. O problema é que a internet facilitou este crime, porque antes havia o quê? A divulgação de fotos, mas fotos impressas. Hoje em dia as pessoas utilizam a internet para divulgar e compartilhar a pornografia infantil. Ou seja, a propagação desse material, ela tem um alcance muito maior. Isso, muito maior. Mas a pena é a mesma. Para quem faz isso de forma física, com fotografias, né, ou com CDs, e para quem faz isso por meio de redes sociais. E a gente viu ali alguns exemplos, né, de pessoas que recebem aquilo sem necessariamente estarem envolvidas com aquilo. De repente estão em um grupo, recebem alguma dessas imagens. E aí o mais aconselhável mesmo é que elas apaguem esse tipo de imagem e não continuem passando para frente. O compartilhamento é crime também previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? No artigo que eu falei. E a pena é a mesma para quem compartilhar. Então, compartilhar é crime. E se não for de criança, nudez e pornografia que não seja de criança, também é crime, previsto no artigo 218C do Código Penal, né? Onde a pena é de 1 a 5 anos. Então, também é crime. Você não pode compartilhar de maneira alguma. Então, se você receber uma pornografia, né, uma nudez ou uma pornografia infantil, ou até mesmo uma ofensa homofóbica, racista, ameaças, não compartilhe. O certo, o correto é procurar uma autoridade policial e apresentar isso, tá? Para poder que ele tome as providências necessárias para punir quem está fazendo isso. Se você receber isso e não tem, digamos, condições de ir até uma delegacia, então existe um site chamado safernet.org.br e lá você pode fazer uma denúncia anônima indicando o link da onde saiu a pornografia infantil. E dali é possível fazer uma conexão até a origem daquele material? Porque muitas vezes uma pessoa vai passando para outra, né? Sim, sim. Porque as pessoas, elas acreditam que por estar atrás de uma tela, elas estão anônimas. Isso é ilusão, porque todos os computadores têm o IP, não é? Que é a identificação. Então, a polícia tem condições de resgatar esse IP e saber de onde saiu a primeira informação e também tem condições de saber de onde saiu os compartilhamentos. E Carla, você falou aí no início de vários crimes que são cometidos na internet, né? Fora a questão da pedofilia, compartilhamento de imagens. Hoje, quais são os mais comuns? No qual as pessoas fazem exatamente o que você falou, né? Se escondem por trás de forma anônima. Os mais comuns são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Dentre eles, existe a injúria racista, né, que é você ofender alguém por causa de sua raça, etnia, cor, religião, né, deficiência. Então, o mais comum é isso, a pessoa ofender, colocar ofensas dentro das redes sociais. E tem gente que acha que a curtida no Facebook não é nada. A curtida no Facebook é considerado compartilhamento. E falando agora da vítima, quando a pessoa está sendo vítima de um desses casos de injúria, calúnia, como ela faz para se proteger disso? Que material que ela tem que reunir para poder fazer uma acusação, levar isso para a polícia? Quem está sendo vítima, não é, ferindo a sua intimidade, violando a sua intimidade, por exemplo, num crime de injúria, de ofensa, ou até mesmo num crime onde sua foto foi divulgada, por exemplo, por um ex-namorado, a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer um print da tela, né, ou um print do seu celular, para levar isso até a delegacia e registrar no boletim de ocorrência. E imediatamente ela pode entrar em contato com o site, se houve uma divulgação dentro de um site, né, dentro de um programa, entrar imediatamente em contato para que eles retirem essas cenas, essas palavras ofensivas
do seu site. Que infelizmente muitas vezes já é disseminado, né? Fica até difícil recolher tudo, né? Por isso, quanto antes, melhor, né? Mas a questão dessa, digamos, desse ataque, né? Existe a punição na esfera penal, a pessoa vai responder por um crime, e tem também a punição na esfera civil. A pessoa pode receber uma indenização por danos morais. Quanto mais extenso for essa acusação, ou seja, quanto mais a vítima for atacada, né, maior vai ser a indenização. Carlos, a gente estava agora há pouco ali com o site, que você falou agora há pouco, para as pessoas poderem colocar lá essas fotos quando elas não querem ir até a delegacia. Podia explicar de novo para a gente como é que funciona, para quem está em casa entender um pouco melhor? Agora está aparecendo aqui para a gente o site. O site é o safernet, né, .org.br. E aí o que as pessoas podem fazer lá dentro? Como é que elas fazem definidas essas pegam o fotos? link da onde elas viram essas ofensas, né, ou da onde saiu a pornografia, e enviam o link para esse site. E eles vão tomar as devidas providências, porque este grupo ele já tem um acordo com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Às vezes fica mais fácil para a pessoa, né, que está querendo se resguardar em relação a ir numa delegacia a mostrar isso, né? Outra coisa também a ser falado: o compartilhamento é crime e o armazenamento também. Então, eu não compartilhei, mas tem aqui no meu computador. Não deixe armazenado. Está salvo ali no celular. Não deixe salvo, não deixe armazenado, porque também isso é crime. O armazenamento de pornografia infantil é crime. E, Carla, no caso de outros tipos de imagens, cenas fortes, por exemplo, de um assassinato, de um crime, de corpos, isso também de alguma forma é crime ou não? Você compartilhar, né, imagens fortes de crime, isso está previsto no nosso ordenamento, no Código Penal, né? Isso aí também é um crime virtual. Por quê? Porque fere o direito de honra do morto. Ou seja, a pessoa acha que só está passando ali uma notícia, uma informação, e também é um crime, né? É crime. Então fica aí mais uma vez, né, o conselho para as pessoas, para imediatamente elas tentarem se livrar desse material, né? E às vezes até aconselharem também, porque muitas dessas imagens, como a gente falou antes, chegam em grupos, né? Grupos de WhatsApp, e as pessoas às vezes não sabem que estão cometendo um crime, né? Então a primeira coisa que se fazer, se você quer realmente a punição da pessoa, você pode entrar nesse site, oferecer o link e já imediatamente apagar do seu celular e do seu computador, porque se deixar armazenado, vai ser considerado crime. Tá certo, Carla. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas suas informações. Boa tarde. E os crimes contra motoristas de aplicativos aumentaram no DF e nas cidades aqui do entorno. Os números de sequestros relâmpagos contra esses profissionais subiram 5 vezes em relação aos registrados no ano passado. Um aumento que chama a atenção. Nos primeiros 6 meses do ano passado, 14 motoristas de aplicativos foram vítimas de sequestro relâmpago no DF. Neste ano já foram 71, um crescimento de mais de 80%. Em 2017, por sua vez, 15 motoristas foram rendidos por bandidos nesta mesma situação. O presidente do Sindicato dos Motoristas Autônomos do DF conta que toda semana recebe relatos assustadores. E relataram, inclusive, um que foi jogado de uma ribanceira. Teve uma parceira nossa também que foi esfaqueada no Vicente Pires. Então são vários fatos que aconteceram no DF que é de causar medo. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que a região que mais registrou sequestro relâmpago nos últimos 3 anos foi Samambaia, com 43 registros. Só neste ano foram 32 casos. Ceilândia vem em segundo lugar, com 18 ocorrências nos últimos 3 anos. Às vezes avisam para a gente que é passageiro com menos de 5 viagens e área de risco, mas se você não for atender esse passageiro, você é penalizado pelos aplicativos. Os motoristas reclamam que desde que começaram a receber algumas corridas em dinheiro, o número de crimes aumentou. Isso porque para o usuário fazer o cadastro agora não precisa ter cartão de crédito e a plataforma não confere os dados do usuário.
Para essa especialista em direito trabalhista, o maior problema é que não há qualquer respaldo ou ajuda das empresas de aplicativos. Os seguros que elas oferecem são vagos e só cobrem casos muito específicos. Ele não especifica esses casos de assalto, de sequestro, de lesão. Muitos motoristas eles têm o patrimônio dilapidado. É o mesmo entendimento desse especialista em segurança pública. Para ele, as empresas deveriam investir mais em segurança de usuários e motoristas. Se utiliza uma microcâmera dentro do veículo, isso dá mais segurança, tanto para quem está dentro do carro, né, como um cliente, como também para o motorista do aplicativo. Outros dois elementos importantes. Primeiro, a seleção de quem vai ingressar naquele veículo, de quem é aquele cliente, e o aspecto referente à condução das pessoas aceitando dinheiro. Enquanto não encontram uma solução definitiva, cada motorista de aplicativo se protege como pode. Tem algumas áreas, né, que a gente evita em determinados horários, que é mais perigoso, tem mais índice de assaltos, então a gente tenta evitar. Sempre plano piloto, lugares mais tranquilos e durante o dia. Drogas, facas, celulares e até roteadores de internet. Todo esse material foi encontrado dentro do presídio de Aparecida de Goiânia, onde estão mais de 2.000 presos. Uma revista na unidade mobilizou 400 agentes das forças policiais do estado. Foi tanto material recolhido que não coube em cima da mesa. Tudo isso estava com os presos que cumprem pena em regime fechado na penitenciária Odenir Guimarães. Os agentes e policiais encontraram 210 telefones celulares, centenas de chips e carregadores. Foi encontrado coisas em parede, debaixo de colchão, foi encontrado coisas dentro de vaso, com pequenas escavações que nós fizemos lá também, de alguns lugares, buracos que eles tinham feito. Praticamente em todas as celas foram encontrados materiais proibidos. Desta vez, os peritos participaram de toda a operação. Apreenderam os materiais e já foram catalogando, colocando assim dentro dos saquinhos, com o número das celas, o nome dos presos, para auxiliar nas investigações. Chama a atenção aqui, por exemplo, ó, um roteador que foi encontrado dentro da cela para gerar internet para todo mundo. E olha só, um pé de maconha. Também foram apreendidas barras de ferro e centenas de facas, não só artesanais. A operação durou 10 horas e começou bem cedo. O Graer sobrevoou a área. De longe dava para ver a movimentação de agentes da escolta dentro da penitenciária. No total, foram mobilizados 400 homens das forças policiais. O secretário de Segurança Pública disse que o controle será mais rígido. Esse material também vai servir de subsídio para que a gente possa entender como estão entrando e, se tiver algum agente público envolvido, nós vamos puni-lo. Estamos trabalhando junto com o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, para que a gente possa aumentar cada dia mais o controle. O Jornal Anhanguera vai para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Tem as vagas no site Trabalha Brasil e ainda nessa edição a Camila Castro traz a previsão do tempo. Nós vamos mostrar como está a procura pela vacina contra o sarampo. E hoje no quadro No Fim das Contas, a Mônica Carvalho mostra a história de uma terapeuta que quer juntar dinheiro para realizar um sonho. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta e é hora de mostrar os bichinhos que estão desaparecidos aqui no entorno. A Roberta Cristiane está à procura da Bela, que desapareceu no Jardim Zuleika, em Lusiânia, no último domingo. A Bela é uma poodle e se você tiver alguma informação, é só ligar no número 99175-6975 ou no 99348-9241. E confira agora as oportunidades de emprego aqui para o entorno. Hoje as vagas são para Águas Lindas, Cidade Ocidental, Lusiânia e Santo Antônio do Descoberto. Em Águas Lindas são 8 vagas, 4 de balconista, 2 de esteticista, 1 de vendedor externo e 1 de gerente comercial. Em Cidade Ocidental são 5 oportunidades, 2 de auxiliar técnico de campo, 1 de professor de artes, 1 de auxiliar de cozinha e 1 de chapeiro. 5 oportunidades também em Lusiânia, 2 de vendedor interno, 1 de consultor comercial, 1 de manicure, 1 de vendedor externo. Em Santo Antônio do Descoberto, são 4 vagas, 2 de vendedor em comércio atacadista, 1 de vendedor interno e 1 de representante comercial. Lembrando que para se candidatar para alguma dessas vagas é só entrar no site Trabalha Brasil e fazer o cadastro.
E tem vaga disponível também em um frigorífico da zona rural de Cidade Ocidental. São 7 vagas para pessoa com deficiência, para a área administrativa e 7 vagas para menor aprendiz. Os currículos devem ser enviados para o e-mail dp@fribras.com. E quem é beneficiário do Bolsa Família tem até o fim deste mês para fazer a pesagem obrigatória. É só comparecer a um posto de saúde mais próximo ou à sede do Bolsa Família na cidade. A pesagem evita o bloqueio do benefício. É preciso levar o cartão do programa, cartão de vacina das crianças e, no caso de gestante, também o cartão do pré-natal. E o número de mortes de crianças em acidentes de trânsito diminuiu em Goiás e o uso da cadeirinha teve papel importante nesse resultado. É assim e somente assim que o Lucas, de 3 meses, é transportado dentro do carro, no bebê conforto. Se acontece qualquer tipo de acidente, já é comprovado que o bebê conforto ele protege o bebê. Segundo o Detran, a obrigatoriedade do uso da cadeirinha nos carros reduziu em 61% o índice de mortes de crianças em acidentes de trânsito no país. O total de indenizações pagas pelo seguro DPVAT por morte caiu de 1.778 em 2009 para 680 em 2018, na faixa etária de 0 a 7 anos. Em Goiás, no mesmo grupo, houve uma redução de 43%, de 78 para 44 mortes. Tanto a Maria Cecília quanto o Gabriel só andam na cadeirinha. Que é importante pela vida da criança. Não é em questão de pagar multa, essas coisas assim. Em Goiás, de janeiro a setembro, foram 4.131 motoristas multados por não utilizar a cadeirinha. No ano passado, nesse mesmo período, o número foi menor, 3.809 motoristas multados. Lembrando que é uma infração gravíssima, são 7 pontos na CNH e uma multa de R$ 293,47. Nas rodovias federais que passam por Goiás, segundo a Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a setembro foram 529 multas pelo não uso da cadeirinha. E fica o alerta. Até o ano tem que utilizar o dispositivo chamado de bebê conforto. Acima de 1 ano e até 4 anos, a cadeirinha. E acima de 4 anos e até 7 anos e meio, o assento de elevação. Mudando de assunto, a corrida por descontos em lojas e supermercados pode ter consequências desastrosas. Uma idosa de 79 anos quebrou o ombro no último domingo. Ela foi atropelada durante uma promoção num supermercado lá de Goiânia. Para tudo agora, Dona Marli precisa de ajuda. Eu não sei o que é deitar, o que é dormir durante já 2 noites. Assim, claro, com dor, tomando remédio sem parar para dor. Muita dor. Aos 79 anos de idade, a aposentada quebrou o ombro num incidente provocado pela falta de respeito e consideração com as pessoas. Dona Marli saía deste supermercado quando um funcionário da loja anunciou que iria distribuir vale-compras de graça. Os clientes começaram a correr e passaram por cima da aposentada. Ela foi jogada no chão. Veio um rapaz muito ligeiro, com muita pressa, me empurrou e eu caí e bati o ombro no chão. As fotos tiradas logo depois mostram a aposentada sentada numa cadeira e com um pedaço de papel para parar o sangue num corte que ela teve no braço. Os funcionários do supermercado pediram apenas que a aposentada esperasse o socorro chegar, o que levou cerca de meia hora. O Corpo de Bombeiros saiu daqui direto para a emergência de um hospital especializado no tratamento de fraturas. Tudo isso aconteceu no domingo. Somente nesta terça-feira, ou seja, 2 dias depois do incidente, é que o supermercado fez contato com a família. E foi apenas por mensagem de texto, dizendo que estavam à disposição para o que fosse preciso. A OAB diz que o supermercado tem total responsabilidade pelo que acontece no estabelecimento. O consumidor, quando ele adentra no estabelecimento, quando ele está fazendo compras ou não, o fornecedor ou estabelecimento é responsável pela segurança daquele consumidor. Promoções relâmpago ou daquelas tipo Black Friday geralmente provocam tumulto e correria. Como nesta loja, em 10 segundos, os clientes acabaram com a coluna de televisões de 30 polegadas. Aqui o pessoal não esperou nem a porta abrir direito. Neste shopping de Lusiânia, a porta abriu,
e a correria foi tão grande que muita gente foi pisoteada. Alguns deixaram roupas e chinelos para trás. Na consulta para mostrar os exames, Dona Marli ouviu do médico que vai ficar boa, mas o ombro quebrado vai deixar sequelas. Principalmente no plano da escápula, um pouco de déficit de elevação, um maior déficit também de rotação externa, pela deformidade da fratura em si. O Carrefour disse que lamenta o que aconteceu com a Dona Marli, que um brigadista do mercado prestou todo o atendimento e chamou a ambulância. Disse ainda que está mantendo contato com a família para ajudar na recuperação dela. E veja a seguir, a Camila Castro vai trazer todos os detalhes da previsão do tempo aqui no estúdio. Será que a chuva continua aqui no entorno? A gente fala ainda da campanha de vacinação contra o sarampo na região. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Lusiânia tem 7 casos notificados da doença. E a gente bate um papo com a advogada Maria José, presidente da Comissão de Direito do Consumidor de Valparaíso, sobre as compras para o Dia das Crianças. Nós voltamos logo depois dos comerciais.